Boa noite, boa noite. Vamos começar mais uma live devocional, mais uma segunda-feira firme aqui nesse propósito. Então já vai compartilhando aí com as amigas, já manda para todo mundo, manda aí para as pessoas que você sabe que sempre tá com a gente, que participa desse propósito, que tá com a gente nesse estudo, compartilha com todo mundo, porque nós vamos começar a nossa live. Já tô enviando aqui para todo mundo. A Darcia já entrou, já tá aqui com a gente. Já compartilha aí o link com as amigas, já chama todo mundo pra gente meditar no nosso devocional de hoje. A palavra de hoje ela é forte, né? Todos são, eu sou muito suspeita para falar, mas falou muito comigo nesse momento que eu estava meditando, lendo o devocional. E eu vi que foi uma palavra bem específica, né? Bem diretiva. Então já manda para todo mundo aí. Consuelo já tá com a gente. A gente vai ter algumas ausências aqui na segunda-feira ao vivo, porque as meninas agora estão ensaiando no dia de segunda-feira. Então elas estão assistindo a gravação que eu deixo no YouTube, mas vocês estão aqui no cantinho de vocês. Então manda para todo mundo que vai entrar ao vivo. Luana já tá com a gente. Que bom ter você aqui, Luana. Já compartilha aí com as amigas, manda o aviãozinho aí para quantas pessoas vocês quiserem. Não vou dar números. Não vou limitar vocês. Então já clica, já vê quem tá aí online, já envia pra gente poder meditar nesse devocional de hoje. Então a gente espera aí 5 minutinhos, né, para o pessoal entrar e depois a gente já dá andamento na nossa meditação. Queria deixar, né, alguns recadinhos para vocês. Eu acredito que vocês viram eu divulgando no Instagram, né, o evento Cis Rosa, que vai acontecer na Febracis dia 4 de outubro. Vai ser um evento só para mulheres e eles vão falar sobre saúde e performance. Então vai ter nutricionista, vai ter médica, vai ter personal, tudo falando sobre saúde, e também vão ter os treinadores da área comportamental, né? A Dani, ela é uma excelente treinadora e ela vai falar muito sobre essa parte emocional, comportamental, que a gente sabe tanto que é difícil ter uma constância, uma rotina, e tem algumas coisas que são da parte comportamental, que a gente só consegue avançar e romper quando a gente tem essa consciência. Então, se você não fez sua inscrição ainda, vai lá nos meus stories quando acabar, né, a nossa live, porque eu já deixei a inscrição lá hoje. Então vai ser um evento muito bom e eu estou com um cupom de desconto. Então o valor que está no meu store já é o valor da inscrição com desconto. Se você ir lá no site da Febracis, o valor vai ser outro. Então eu consegui essa condição para vocês, né? Porque a gente tem várias mulheres que vão participar com a gente, já tô inscrita e vou levar uma caravana comigo. Então, se você não se inscreveu ainda, corre que dá tempo. E, gente, não deixa pra última hora, porque lá as vagas são limitadas. Se você deixar pra última hora, pode correr o risco de você ficar de fora. E eu não quero que isso aconteça. Então esse era um dos nossos recados de hoje, né? Além disso, a gente vai ter encontro de mulheres lá na ADVM no mês de outubro. Vai ser no dia 11 de outubro e vai ser extraordinário, né? Deus tem se manifestado de uma forma poderosa em todos os nossos encontros. Esse que se passou, assim, foi muito extraordinário. A gente esteve com a gente, né, adorando lá a Keila. E ela, assim, é uma adoradora nata, né? A gente vê ela trazendo o céu pra terra. E foi uma experiência, assim, sobrenatural. Então, você não pode ficar de fora, quem não vai tá perdendo. E eu vou transmitir para as minhas ovelhinhas virtuais, né? Consuelo não pode estar aqui, mas a gente tem outras pessoas também que estão indo para fora. Mas continua no nosso ciclo, faz parte das nossas vidas e a gente continua amando vocês. Além disso, né? A gente tá com essas programações e eu vou soltando para vocês de acordo com o que vai acontecendo. Tem uma imersão de casais que também vai acontecer em outubro. Então, assim que eu tiver mais informações, eu vou soltar para vocês.
para poder fazer as inscrições. Então, você que quer melhorar seu casamento, né? Não é porque o casamento está com problema, mas é como um veículo. Você precisa abastecer ele, você precisa fazer manutenções preventivas para que ele tenha uma longa vida útil. Então, assim também é no nosso relacionamento. A gente precisa cuidar, a gente precisa zelar, a gente precisa trabalhar para que não se desgaste com o tempo. Então, esses são alguns dos recados que eu gostaria de dar para vocês hoje. Hoje é o nosso dia 29 do devocional, né? São 40 dias. E a gente está estudando o devocional Plenitude da Camila Vieira. Então, você que tem o seu devocional, você pode acompanhar a leitura por ele. E você que não tem seu devocional ainda, você pode acompanhar a leitura pelo texto bíblico que está em Provérbios, capítulo 29, verso 18, que diz assim: onde não há profecia, o povo se desvia, mas como é feliz aquele que obedece à lei. Vamos fazer uma oração para a gente começar? Espírito Santo de Deus, eu quero pedir, Senhor, a tua direção, a tua clareza, Pai, o entendimento da tua palavra, a revelação da tua palavra. Pai, nos ensina, Senhor, a falar não aquilo que nós desejamos, não aquilo que eu quero, mas aquilo que as tuas filhas que estão vendo e que ainda vão ver precisam. Pai, trabalha, Senhor, nos nossos corações, trabalha, Senhor, na nossa estrutura, para que possamos, Senhor Jesus, meu Pai, seguir a tua palavra dia após dia, nos aproximarmos da tua vontade. Amém. A Isa tá com a gente. Então, vamos começar a compartilhar a palavra? Quando a gente começa a ler o devocional, ele vai trazer já de cara o significado da palavra profecia, que são palavras lançadas à frente. Então, toda vez que a gente ouve, né, falar de profecia, a gente já pensa em um profeta, em um homem, uma mulher usada por Deus com o dom de profecia. Mas a profecia é uma palavra lançada. Então nós somos profetas da nossa vida. As nossas palavras, elas têm poder. Eu já falei aqui várias vezes, né, que Deus, ele vai criar tudo por meio da sua palavra. Desde a origem, desde o Éden, quando ele vai criar o homem, quando ele vai criar a separação entre céu e terra, quando ele vai fazer toda a criação do universo, ele fala: e haja luz, e houve luz, e haja separação, e houve separação. Então toda a criação, ela é feita através do poder da palavra do Senhor. E quando, né, Jesus, ele morre e ele ressuscita, ele vai derramar sobre nós poder. E poder para realizar milagres, para realizar curas. E tudo que foi realizado foi por intermédio da palavra. Em algumas vezes Jesus vai tocar, em algumas vezes Jesus vai ter uma atitude, mas na maioria das vezes ela é acompanhada ou ela é somente uma palavra. Seja curado, seja liberto, seja livre. Então, os milagres que acontecem na Bíblia, os milagres que acontecem nas nossas vidas, eles vão ser realizados por intermédio da nossa palavra. Por isso que é tão importante a gente ter zelo com a nossa palavra. Se a gente for olhar Provérbios, ele vai falar, né, muito sobre a mulher rixosa, que ela briga, que ela é como uma goteira, mas ele também fala sobre a mulher virtuosa. Então a gente tem que entender que no poder da palavra a gente pode amaldiçoar ou abençoar alguém. A gente tem que entender que por meio da palavra a gente tem poder de ligar algo, porque aquilo que for ligado no céu, ele é ligado na terra. Então a gente precisa ter muito cuidado com as palavras que nós falamos no nosso dia a dia. E o principal profeta sobre a nossa vida não vai ser o missionário, não vai ser o pastor ou a pastora, mas vai ser você. Porque é você que no dia a dia libera palavras sobre a sua vida. Às vezes você vai liberar palavras de bênção, vai dar certo, eu vou conseguir, vamos avançar, eu vou conquistar. Mas muitas das vezes a gente começa a murmurar. Ao invés de agradecer, a gente começa a lançar palavras de desânimo, de descrença, de desacreditação, de falta de fé. Então a pessoa fala muito: ai, eu tô cansada, ai, isso não dá certo, ai, comigo sempre dá errado, ai, isso deu errado. Então, tipo assim, ao invés da pessoa alimentar a sua fé com palavras positivas, ela vai diminuir a sua fé.
ela vai ficar focada no medo, na angústia, na situação ruim, no problema, ao invés de profetizar coisas boas. Porque a gente sabe que aonde há profecia, ali há um milagre, ali há uma mudança, ali há uma transformação. Então aqui nesse texto, a gente percebe que aonde não há profecia, o povo se desvia. Porque a profecia é uma palavra lançada à frente, é uma direção que Deus dá. Então, às vezes a profecia vai vir por intermédio da palavra, às vezes a profecia vai vir por intermédio de você profetizar algo bom no seu dia, às vezes a profecia vai vir através de um louvor. Quantos louvores são proféticos que a gente ouve a letra da canção e ela nos impulsiona, ela nos revigora, ela nos dá ânimo, né? Então a gente tem que entender que quando nós abrimos a nossa boca, né, para profetizar algo, a gente tem que profetizar sem nada duvidar. A gente precisa ter uma fé concisa, uma fé firme, uma fé sólida. Então, né, ela vai contar aqui nesse devocional uma experiência que ela teve de um testemunho de uma mulher que foi diagnosticada com câncer e o médico falou que ela teria poucas semanas de vida. E ali, né, no tratamento, ela vai começar a profetizar sobre a vida dela. Que o corpo dela era forte, que o corpo dela era saudável, que ela era uma pessoa de fé. Ela vai profetizando sobre o corpo dela, sobre a saúde, sobre a imunidade. E é tão interessante porque ela vai passar por todo o tratamento e ela não vai morrer, como foi determinado pelos médicos. Então a gente tem que entender que a última palavra sobre as nossas vidas, ela vem de Deus. Mesmo que a medicina nos desengane, mesmo que os advogados deem uma palavra contrária, mesmo que o juiz decrete algo, a última palavra sobre as nossas vidas sempre vai vir de Deus. Então nós não precisamos acreditar naquilo que nós falamos de negativo ou aquilo que as pessoas falam de negativo, mas nós temos que acreditar em uma palavra de fé, em uma palavra de milagre, uma palavra de coragem. E aqui, né, quando a gente vai declarar algo, a gente precisa declarar com fé e declarar coisas positivas, né? Ela declarava ali que ela era saudável, que ela era feliz, e ela vai passar por aquele diagnóstico e ela vai ser curada. E esse testemunho ela conta depois de 40 anos. Então ali o milagre foi concretizado e passou pelo teste do tempo. Quando a gente vai ver no Salmos 37, verso 4, vai falar assim: deleite-no no Senhor e Ele atenderá ao desejo do seu coração. Então a gente precisa descansar no Senhor e liberar palavras, porque aquilo que a gente fala, o Senhor ouve. E se estiver alinhado à vontade de Deus, Ele pode realizar nas nossas vidas. Então, quando a gente fala de uma profecia, ela é algo natural, né? É uma palavra que a gente lança, mas é também algo espiritual, porque aquilo que a gente fala, a gente faz uma ligação no céu. E é tão interessante que pela parte natural, a neurociência, ela vai falar que o nosso cérebro, ele não distingue aquilo que é real do que é imaginário. Então, se você tá pensando em algo ruim, se você tá pensando, eu vou bater o carro, eu vou ser desligada do meu emprego, eu vou me separar, o dinheiro não vai dar. Seu cérebro não sabe o que é real do que é imaginário. Então, você tá sentindo aquela angústia porque seu cérebro tá pensando que você está passando por aquilo sem você mesmo estar. Então, diante das adversidades, diante dos desafios, profetize palavras positivas, mesmo que seu cenário atual não condiza com isso. Quando a gente vê o exemplo dessa mulher, ela vai profetizar que ela é saudável enquanto ela está doente. Então nem sempre a profecia vai fazer sentido com a situação que a gente vive, mas a gente precisa profetizar à frente. A gente vai profetizar o futuro, a gente vai profetizar aquilo que ainda vai acontecer. Então, o nosso cérebro, ele não sabe o que é real do que o que é imaginário. Então, a gente precisa olhar para frente, a gente precisa profetizar coisas boas, a gente precisa ter uma visão positiva do nosso futuro. E toda palavra que nós lançamos, ela é profética. Eu sempre corrijo muito a Elton, porque ele tem o costume de lançar palavras negativas. E eu falo, não fala isso. Não fala dessa forma, porque a gente precisa profetizar o que é bom, o que é ruim já acontece sem a gente profetizar. Então a gente vai profetizar que é bom, que vai dar certo, que vai avançar, que vai crescer, que vai evoluir. Então toda vez que a gente abrir nossa boca, a gente vai declarar uma visão positiva do nosso futuro, com intencionalidade.
de forma intencional, mesmo que não pareça que vai dar certo, você profetiza que vai dar certo. Mesmo que o cenário esteja contrário, você tem uma palavra de fé, uma palavra de ânimo. E quando a gente faz isso, é como se a gente injetasse, né, na nossa corrente sanguínea combustíveis de fé, de coragem, de esperança, que vai nos sustentar nos dias maus. Então, a profecia, ela vai nos conectar a nossa razão com a nossa emoção, a nossa alma com o nosso corpo físico. Então, toda vez que a gente vai profetizar para o nosso futuro, automaticamente, né, a gente olha para o nosso estado atual hoje e provoca um exercício de consciência. Meu estado atual hoje não é bom, mas o que eu posso fazer para chegar aonde eu estou profetizando? Minhas finanças hoje não estão boas, mas o que eu posso fazer para estar bem como eu estou profetizando? Minha saúde hoje não está boa, mas o que eu posso fazer para chegar nessa saúde que eu estou profetizando? Então, quando a gente profetiza, a gente traz consciência do nosso estado atual e daquilo que a gente quer viver. Então, aqui a gente já percebeu que um povo sem profecia, ele padece. Então, você precisa profetizar. Você precisa trazer vida. E uma coisa que eu estava ouvindo, né, no estudo desse devocional, é que muitas das vezes a gente recebe profecias e profecias repetitivas, né? E isso não é algo bom, porque a profecia é uma direção de Deus para as nossas vidas. Então, se Deus fala, posiciona, aí daqui 2 semanas Deus usa outra pessoa, posiciona. Aí você abre uma palavra, posiciona. Se você está recebendo as mesmas palavras, significa que você não se moveu ainda. Significa que você não se posicionou como foi dito. Então, quando você receber uma palavra, que você tiver certeza que é uma palavra vinda de Deus, se movimente, obedeça à direção de Deus. Porque a profecia não é simplesmente palavras bonitas pra gente se emocionar, pra gente chorar e depois esquecer. As profecias servem para direcionar o nosso caminho, a nossa trajetória, para onde a gente vai, para onde não vai. Então, quando Deus falar algo com você, ouça e se posicione, atenda, obedeça aquilo que Ele disse. E outra coisa também, né, que no início do ano eu estava participando de uma mentoria, inclusive da Camila Vieira, e ela falava para a gente escrever uma profecia para o nosso ano, e uma profecia para cada área da nossa vida. E aí hoje eu vim pegar, né, meu caderninho da desavença aqui em casa. Gente, eu amo caderno, e aí eu tenho um caderno para cada mentoria que eu faço, para cada curso. Eu tenho essa agenda aqui de devocional e o Ailton pegou minha agenda para anotar conta. Eu falei, não, nesse caderno não. Ele, por que não? Eu falei, porque meu caderno devocional respeita minhas orações. Ai, minhas brincadeiras à parte. Ele não escreveu no meu caderno. E aí eu vim aqui, né, olhar, né, a primeira página do caderno. Eu já coloquei a profecia para 2025. Então, se você não tem esse caderno, ou se você não escreveu uma profecia para o seu ano, ainda dá tempo. A gente ainda tem 4 meses. Então, pega uma folha de caderno, separa um caderno, escreve algo que você profetiza para o seu ano. Uma profecia de crescimento, de futuro, de avanço, de saúde, de paz, de prosperidade, das áreas que você deseja avançar. E além, né, da profecia para o ano, a gente colocou uma profecia para cada área. Então vai lá e escreve o que você espera da sua área espiritual. O que você quer? Eu quero ter mais comunhão com Deus, eu quero ter experiências com Deus, eu quero ter dons, eu quero ter talentos, eu quero meditar mais na palavra, eu quero desenvolver. Profetiza para a área familiar, profetiza para a sua área conjugal. Eu quero que meu casamento seja ainda mais feliz, eu quero ter comunhão, eu quero ter respeito, eu quero ser realizada. Escreve aquilo que está no seu coração. Para a área social, para a saúde, né? Eu quero chegar em tal peso, eu quero ter um corpo forte, um corpo saudável, eu quero ter músculo, né? Massa magra. Não sei o que você espera para a sua saúde, mas profetize sobre a sua saúde. Profetize sobre o servir, como que você quer servir, como que você quer alcançar as pessoas, como que você quer compartilhar daquilo que você tem recebido, da área intelectual, né? O que você quer desenvolver da sua mente, o que você quer aprender, habilidades que você quer trabalhar, da área financeira, né? Quanto que você quer ganhar, o que você quer alcançar, o que você quer conquistar. Na minha vida não tem perspectiva, não vai ter mesmo. Se você não profetizar, se você não acreditar, se você não impulsionar isso, gerar esse desejo, né? Porque a fé,
ela não é por vista. A fé, ela é não é nem um sentimento, né? Porque às vezes a gente sente algo que não é. Mas a fé é um fundamento, é algo que a gente vê que é firme, que é sólido. E não é pela circunstância, mas é pela palavra recebida. Não é pelo que vemos, mas pelo que cremos. Então aqui, profetiza sobre o seu profissional. Eu quero ter o meu próprio negócio, eu quero alcançar tal cargo, eu quero fazer algo. Então, faça isso, né? Pela sua vida emocional, veja as áreas, né? E outra coisa que eu também sempre compartilho, às vezes Deus vai usar alguém realmente para falar com você. Deus vai usar um missionário, um profeta, um pastor, alguém que você tá andando na rua, igual esses dias você tava andando no Uber e a pessoa me falou uma palavra que eu senti que foi de Deus para mim. Então, se você recebeu uma palavra de Deus, anota, sabe por quê? Nossa mente é falho. A gente não lembra o que comeu ontem, você vai lembrar o que Deus disse daqui a um mês. Então anota a palavra que Deus liberou sobre a sua vida, porque lá no futuro, quando você voltar, eu tô num dia mal, você vai lá e lê a palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Não, daqui um mês, daqui 6 meses, você vai ler e vai ver, nossa, Deus concretizou, Deus falou e Deus cumpriu. Então serve de alicerce para nossa fé. E a Consuelo até comentou aqui, né, que comprou, né, um caderno para fazer as anotações. E para fazer uma parede de oração, né, que é o mural da vida extraordinária, no começo do ano e até hoje não fez. Como eu falei, o ano não acabou. Ainda tem 4 meses, ainda dá tempo. E não é pra depois, é pra agora. Não, eu não posso agora. Amanhã você vai fazer e vai me mandar foto. Porque, até contar pra vocês, ano passado, não foi, acho que foi ano passado, ano retrasado. Eu tinha um mural da vida extraordinária na parede do meu quarto, na porta, de trás da porta. O Alisson até já contou isso. E aí, o que eu fazia? Atrás, eu coloquei todas as imagens daquilo que eu desejava ter. Coloquei uma casa nova, coloquei um carro novo, coloquei várias coisas. E ali, eu esperava que aquilo fosse acontecer daqui 5 anos. Sei lá quanto tempo que demoraria para aquilo se cumprir. E Deus foi tão bom, porque quando a gente expõe a nossa vontade, a gente visualiza aquilo, a gente ora por aquilo, Deus, ele encaixa as coisas de uma forma que só ele pode fazer. Então, de uma forma totalmente inesperada, Deus abençoou para que a gente trocasse de casa e de carro. Então, assim, quando Deus tem um propósito na nossa vida, quando a gente ora por ele, quando a gente mentaliza aquilo, né? Quando a gente vê aquilo, Deus encaixa as coisas. Significa que se você não tiver esse mural, você não vai conquistar? Não, mas é uma ferramenta, é uma forma de tornar mais visível, mais tangível. Então aqui, quando a gente fala de profecia, não é simplesmente uma profecia de alguém, né? Mas é também a sua profecia, é você orar, é você profetizar, é você acreditar. E aqui, né, a gente percebe que a gente não deve profetizar só sobre nós, mas profetizar sobre as pessoas que estão ao nosso redor, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso cônjuge, sobre as pessoas que a gente ama, sobre nossos familiares. E cuidado com as palavras que você fala, principalmente às vezes para filhos. Esse menino é custoso, esse menino apronta. Isso é uma profecia. Então, fala que é abençoado, fala que é uma bênção. Não sei que palavra que você vai usar, mas comece a falar palavras positivas. E aqui também, né, a gente percebe que a gente deve profetizar também sobre todas as áreas, né? Sobre o casamento, sobre a saúde. E é tão interessante porque se você acompanhar o Instagram da Camila Vieira, ela criou o hábito de todo dia criar um vídeo de bom dia profetizando. E ela profetiza aquilo que ela deseja para a vida dela, para outras pessoas. Então ela profetiza saúde, ela profetiza discernimento, ela profetiza paz. Tudo aquilo que ela está desejando para ela profetiza para outras pessoas. E ela profetiza que as pessoas vão ter uma verdadeira identidade em Deus. E aqui, né, quando ela começa a profetizar, ela começa a ver os frutos da profecia. Ela começa a ver pessoas testemunhando curas, pessoas testemunhando milagres, pessoas testemunhando transformações pelaquilo que tem profetizado. E aí é tão interessante porque eu tava vendo um post no Instagram, minutos antes de entrar no nosso devocional, e lá falava assim, né? Não diga que está cansado, não diga que está desanimado, mas fale palavras positivas, palavras de gratidão.
e declare sobre si palavras que moldam a sua realidade. Então as palavras, elas têm poder de moldar a nossa realidade. Ela tem poder de transformar o ambiente. Tanto que se a gente vê e a gente está num ambiente ruim e alguém chega com a palavra positiva, com a palavra de fé, de ânimo, o ambiente muda. Da mesma forma, ao contrário, se as pessoas estão animadas e chega alguém negativo, alguém que só reclama, o ambiente ele muda. Então que as palavras moldem seu ambiente para o bem, para o avanço, para o crescimento. E aqui, no exercício de Trazendo a Consciência hoje, ele vai falar que pensar que algo tão simples, que não custa um centavo, é tão poderoso espiritual e emocionalmente. O poder de criar uma realidade por meio da visão positiva declarada como uma profecia é infinitamente maior do que podemos compreender. Só vivendo para experimentar. Ela sai da nossa boca e entra pelos nossos ouvidos, enche nosso coração e muda completamente nossos pensamentos e sentimentos, interferindo na nossa maneira de olhar para nós mesmos, na nossa maneira de olhar para o próximo e na maneira de olharmos para Deus. É à medida que falamos, uma imagem é formada na nossa mente. Essa imagem é real e ela vai acontecer. E você, como tem usado a sua boca para profetizar sua vida plena? E aqui ela vai convidar, cada uma de nós a escrever uma profecia sobre as nossas vidas, a escrever uma palavra de fé para o nosso futuro, algo sobrenatural para Deus. Então você que ainda não escreveu, eu nem tinha visto qualquer atividade de hoje, mas para você que ainda não escreveu sua palavra positiva de futuro, para você que ainda não escreveu uma profecia sobre o seu ano, para você que ainda não profetizou sobre as áreas da sua vida, esse é seu momento. Pega uma folha de caderno, pega um caderno que você separou, ou então se tiver o devocional, tem um espaço para você escrever, vai lá e anota uma profecia. E eu tava lendo, aquilo que eu anotei, eu falei, nossa, ousada ela. Mas profecia é isso. É além do que nós vemos, é além do que a gente acredita, é além da nossa visão natural, Porque a Bíblia diz que Deus vê além do que nós vemos e que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então, aquilo que você colocar, por mais que seja grande, não se compara ao que o Senhor vai fazer sobre a sua vida. Amém? Vamos fazer a nossa oração? O louvor, de hoje é Ressuscita, do Davi Passamani. E a oração diz assim: Meu Senhor e Pai, hoje eu começo a oração dizendo que eu te amo e que quero te agradecer com a minha vida. Enche o meu coração e a minha mente de sabedoria para que eu possa, a partir de hoje, usar a minha boca para exercer a minha fé. A tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a ti. Então enche o meu coração de amor e de fé. Pai, que as minhas palavras sejam instrumentos teus na minha vida e na vida das pessoas que tu conectaste a mim. Obrigado, Pai, por tanto. Perdão por tanta misericórdia sobre a minha vida e pela tua graça derramada. Eu te amo, meu Deus, e te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer nossa oração? Essa é a oração orientada, pelo devocional, mas eu sempre gosto de fazer nossa oração pessoal. Que o Senhor venha nos abençoar nessa semana que se inicia, que Deus venha fazer coisas grandes. Amém? Espírito Santo de Deus, Pai, eu quero iniciar essa oração profetizando. Pai, eu profetizo toda sorte de bênção na vida dessas pessoas que estão assistindo ou que ainda vão assistir essa live. Pai, eu profetizo crescimento, eu profetizo desenvolvimento, eu profetizo portas abertas, eu profetizo curas, milagres, libertação. Pai, eu não sei o que cada uma delas precisa, mas eu profetizo que o Senhor é o eu sou. O Senhor se apresenta como elas precisam. O Senhor é o Jeová Jireh, o Deus que provê, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que faz o impossível se tornar possível. Pai, por isso eu profetizo, entra na vida de cada uma delas,
Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Eu profetizo, Pai, que aonde elas pisarem, a planta dos pés delas será abençoado. Eu profetizo, Pai, que o Senhor vai surpreender. Eu profetizo que vai ter testemunhos ainda essa semana do milagre, da cura, da transformação, da provisão. Pai, em nome do Senhor Jesus, realiza coisas grandes. Opera, Pai, coisas extraordinárias. Porque o Senhor, ó Pai, é Deus sobre as nossas vidas. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que disse. E se o Senhor nos prometeu algo, o Senhor vai fazer, o Senhor vai cumprir. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa cada uma dessas casas, dessas famílias. Pai, em nome do Senhor Jesus, faz, Pai, a tua vontade, protege cada um deles, guarda de todo mal, livra de todo acidente, livra de todo roubo, de todo furto, Pai, de todo agir do inimigo, de toda seta contrária. Acampa os teus anjos ao redor de cada um deles, que 1000 cairão ao lado, 10.000 à direita, mas que nada venha atingi-los, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que estejam guardados debaixo das tuas asas. É o que nós oramos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe cada uma de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau.